Gosto muito do que estás a ouvir. A propósito, desculpa lá estar a interromper, mas já és cliente Iberdrola? Como não? Então tens de ouvir antes isto. Quem fica na Iberdrola ganha mais. Descontos, vantagens, ofertas e só por aderir ganha 100 euros. Se a poupança e a energia verde também são música para os teus ouvidos, liga 800 500 500. Iberdrola. Está no ar o Português Suave, episódio extra, à quarta-feira, só com dúvidas dos ouvintes. Olá, Marco Neves. Olá, tudo bem? E prometi no último episódio, no domingo, que iríamos conversar sobre a palavra tosse. E então? Só para, espero que estejas melhor, se não estiveres melhor, de novo. Estou ligeiramente melhor. Portanto, tosse vem da palavra latina tussis, que queria dizer, surpreendentemente, tosse. Esta palavra... E a tosse continua. Acho que sim. Uma pessoa diz tosse, o nosso cérebro reage. Esta palavra vinha do proto-indo-europeu, uma raiz proto-indo-europeu que era algo como stewed, que queria dizer empurrar. Agora, por que razão é que empurrar deu tosse? Talvez estejam a empurrar o ar para fora do nosso corpo. Não sei. Mas foi não sei. O certo é que ela ainda está cá. Tem de ser resolvida eventualmente, mas vai ser. No último episódio, não deste domingo, mas já do outro, mas depois também vieram essas dúvidas para o episódio de quarta-feira. Não sei se te lembras, falámos da questão do trigo. Do trigo ser associado ao pão, e muita gente dizer trigo em vez de pão, e recebemos alguns comentários no Spotify de pessoas a dizer: ainda ouço isso na minha zona hoje em dia, na minha zona chamava-se trigo ao pão porque o pão era o de milho, que agora chamamos de broa, o milho era o cereal mais abundante. Portanto, há aqui algumas explicações. As palavras a dançar, não é? É verdade. Não, mas percebemos que no fundo as coisas fazem o seu sentido, não é? Claro. O ritmo natural das coisas. Nós temos dúvidas. Hoje, por quem é que vamos começar, Marco? Vamos começar pelo Rui Freitas, que nos faz uma pergunta sobre duas palavras. Vamos ouvir. Olá, daqui fala Rui Freitas, da Madeira, e tenho duas dúvidas para questionar. Uma delas relaciona-se com a palavra cômputo, porque é uma palavra que eu só ouço usar na agregação cômputo geral, se é possível utilizar sem esta agregação ou não. E a outra tem a ver com a palavra transladar, que sempre ouvi só relativamente a corpos, se também é possível usar fora desse contexto. Muito obrigado e parabéns pelo vosso programa. Um abraço para a Madeira. E esta pronúncia deixa-me muito feliz. É sempre bom, por isso é que também temos é bom termos os ouvintes a mostrar. Enriquece este programa. O português de norte a sul e mais para sul ainda, para as ilhas e mais para onde for preciso. Para onde for. E para outros países também, portanto, enviem. O cômputo geral é uma espécie de fóssil informação. O que é que quer dizer com isso? Às vezes, já falámos aqui de fósseis, palavras que ficam presas dentro de uma expressão e só são usadas nessa expressão. Por exemplo, saber de cor, aquele cor só é usado em saber de cor, já ninguém usa cor com o significado de coração fora disso. Erro crasso. O erro crasso não tem origem no general romano, é simplesmente uma palavra que se fossilizou dentro da expressão. Crasso era uma palavra usada para muitas outras coisas, hoje só em erro crasso. E cômputo geral não é ainda. Eu penso que cômputo ainda é usado fora desta expressão. Acho que sim. Não tanto na oralidade, se calhar. Sim, exato, mas mais usa-se escrito, o cômputo enquanto cálculo, portanto não me parece que seja ainda um fóssil, mas esta pergunta é um sinal de que se calhar está a caminhar para lá. Pois. Ou seja, está a tornar-se uma palavra que só se usa dentro da expressão. Está ligada a uma palavra muito, muito, muito comum do dia-a-dia, computador, não é? Computação. Mas mesmo computador já não usamos tanto. O que é que usamos? Portátil? Não, sim, portátil, PC. Há palavras que estão muito presentes e de repente começam a sair de cena. Ou até, às vezes, usamos a própria marca. Sim, olha, passa o Mac, meio o teu... por exemplo. Faça a publicidade, sim, peço desculpa, mas... Sim, pronto. É verdade. E a palavra internet também é curiosa, porque nós usamos muito, mas houve uma época em que nós usávamos mais. Íamos à internet, falávamos da internet. Agora o que é que dizemos? Wi-Fi. Não só, então, vamos àquela página. Tornou-se tão... digamos, tão importante na nossa vida que já não falamos tantas vezes, atenção, não estou a dizer, não falamos tanto de ir à internet, e a internet usamos mais no contexto Wi-Fi. Tens rede de internet, tens internet, não dizemos eu tenho uma página da internet, porque é uma coisa que até já aparece muito anos 90. Eu criei uma página da internet. Não, eu criei uma página. E já toda a gente vai saber do que é que estamos a falar. As palavras vão mudando um pouco. Há um linguista americano muito famoso, John McWhorter, que usa uma metáfora, e eu gosto muito dessa metáfora. Não é propriamente uma metáfora muito, como é que eu vou dizer, muito, digamos, muito surpreendente, mas é uma metáfora muito
precisa. As palavras são nuvens. Nuvens de significados que estão ali a rondar. Quando nós usamos a palavra numa frase ou num determinado contexto, é que ela acaba por se solidificar com um sentido preciso. Em relação à outra palavra que ele pergunta, portanto, o Rui faz-nos também uma pergunta sobre transladar. Transladar, em português, especializou-se para o transporte de corpos, é verdade. O que é curioso é que noutras línguas não, e por isso às vezes há problemas de tradução. Como eu há muitos anos participei num projeto de tradução em que tínhamos o translado em espanhol, em castelhano, mas era o translado de pessoas do aeroporto para o hotel. Pois. Que tem, se fosse mal traduzido, não foi? Seria muito grave, porque de repente tínhamos, imagina num folheto turístico, a oferecer o serviço para todos os clientes de transladação. Não convém. Portanto, felizmente, nós não fizemos nenhum erro nesse projeto, mas eu ri-me só a pensar no que é que poderia acontecer se aquilo fosse mal traduzido. As palavras, por vezes, têm a mesma origem, mas depois em cada língua acabam por ganhar ali uns sentidos um pouco diferentes. Vamos ouvir agora o Caio. E eu desconfio que vamos andar mais para sul. Olá pessoal, meu nome é Caio, sou do Rio de Janeiro, no Brasil. Gosto bastante do programa e me surgiu uma dúvida aqui de etimologia. Eu pensei na expressão andar a esmo e reparei que esmo é uma palavra que eu acho que, pelo menos aqui no Brasil, a gente só usa nessa expressão andar a esmo. E fiquei curioso sobre a origem. Então eu queria que o Marco ajudasse a esclarecer qual é a origem de esmo. Como eu disse, fomos mais para sul, passámos da Madeira para o Rio de Janeiro, e isto prova que o português suave chega muito longe. Muito obrigado, Caio, por nos ouvires tão longe. Tivemos Madeira, Brasil. Exatamente. Como é que isto vai terminar? Vamos acabar no Havaí. Se alguém nos ouve no Havaí... Como a Saia Havaiana ia fazer o ula-ula. Não temos o português do Havaí. Que imagem, Marco. Não vamos fazer isto nada. Bem, eu não sabia, confesso, eu não sabia qual era a origem de esmo. Andar a esmo Eu também não. É no fundo mais um fóssil, como estávamos agora a conversar, mas fui ver e é uma palavra que está relacionada com a palavra estimar. Estimar tem uma origem num verbo latino muito semelhante a estimar, que este verbo latino deu também origem a esmar, que é uma forma, digamos, mais reduzida de estimar. E neste caso, estimar tem a ver com tentar perceber o que é que vai acontecer, qual é a probabilidade. E qual é a probabilidade? Andamos a esmo quando andamos só a estimar, não temos a certeza para onde é que vamos. Não sei se isto faz sentido. Só para dizer que, portanto, é um pouco andar à toa, andar em estimativa, não de forma certa. Andar à deriva? Esmo, exatamente, andar à deriva. Esmo é e desculpem agora o termo técnico, de verbal regressivo. O que é que isto quer dizer? De verbal? Regressivo. É um insulto, não é? Sim. Tu és um grande de verbal regressivo. Vou começar a usar. Isso acontece quando nós temos um verbo, esmar, e depois desse verbo criamos um nome, retirando uma parte do verbo. Portanto, esmar, retiramos esmar e fica esmo. E então criou-se uma palavra nova que não é criada adicionando nada, mas sim retirando uma parte do verbo. E pronto, espero que o Caio tenha ficado satisfeito com esta. Certeza. Adição. E que eu quero dizer que tu és um grandíssimo de verbal regressivo por... todas as semanas nos trazeres aqui estas dúvidas. Quando chegar ao carro tem escrito assim, por acaso o carro não está sujo, mas se tivesse... Imagina, grafitado, de verbal regressivo. Exato. Era muito grande também. Não, mas fico contente porque quer dizer que há mais pessoas a ouvir o português suave. Sim, olha, podia ser uma forma de carinho, não é? De mostrar carinho. Entretanto, nós estamos de regresso no domingo, mas já sabe que às quartas-feiras reunimos sempre aqui as dúvidas dos nossos ouvintes. No próximo episódio, pode ser a sua, eu e o Marco Neves estamos à espera disso mesmo, é enviar para o número de telefone, marca hoje deito uma ajuda. 910024185. E dizes, está ali grafitado na parede. E dizes de forma diferente como eu digo, porque eu digo 910024185. Também podemos dizer 910024185. Aí disseste bem, eu já estava a pensar se tinhas dito realmente bem. Envia áudios até 30 segundos para o nosso WhatsApp, mas se entretanto for uma pessoa mais tímida, se gostar de escrever, pode enviar também para portuguessuave@observador.pt. Marco, um abraço e até domingo. Até domingo.